Olá, galerinha, tudo bem? Espero que sim. E continuando aí a minha proposta de apresentar para vocês algumas temáticas e a partir desta temática desenvolver aí uma reflexão, uma crítica, hoje e também como uma forma de continuidade, de uma linearidade entre os meus vídeos, eu gostaria de trazer um novo tema que acredito eu é bem pertinente, bem interessante, porque é um tema que está um pouquinho, digamos, na moda aí do Brasil. Não chega a ser um tema, é mais uma frase muito utilizada e que quando eu escuto sempre me remeteu assim, essa frase dá para extrair aí uma reflexão interessante, né? Claro que não como ela é empregada, mas sim, é, que é o mote aí governamental, que é a citação bíblica, apesar de não ser cristão, creio eu que é um versículo de João 8:32 que diz: Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Toda vez que eu escuto essa frase, me remete, eu considero ela muito emblemática, porque ela contém três axiomas que se desdobram de maneiras assim surpreendentes, né? Que é conhecimento, verdade e liberdade, né? E aí, claro que eu não vou me utilizar aqui, apesar de ser uma citação bíblica, eu não vou me utilizar aqui de uma análise teológica ou política, social, né? Mas de uma análise baseada na filosofia e na psicanálise. Então, para isso, antes de mais nada, a gente precisa entender o que é conhecimento, o que é verdade e o que é liberdade, né? Como um fiel admirador e amante de Aristóteles, eu vou me basear muito nos conceitos aristotélicos para depois partir aí para uma linha mais psicanalítica, né? De modo geral, quando a gente fala de conhecimento, há uma confusão um pouco, né? Se você perguntar para alguém o que é conhecimento, né? Então as pessoas elas podem dizer assim: a conhecimento é aquilo que a ciência prova, conhecimento é aquilo que a gente aprende dos livros, conhecimento é quando a gente sabe de algo. Será que realmente isso é conhecimento? Será que conhecimento é saber de algo? Mas o que é esse algo que se sabe? Isso é conhecimento, né? Então, a definição que eu mais gosto de conhecimento é uma definição dada pela filósofa Marilena Chauí, que é: conhecimento é a elucidação da realidade. Né? E o que é elucidação? É trazer a realidade à luz. E como se faz isso? Né? Então, no caso de conhecereis a verdade, né? Então é trazer a realidade, o que é de real, na verdade, à luz. Né? E aí a gente cai um pouco em o que é verdade. Eu acho que a grande chave dessa frase é a verdade, porque ela é que liga conhecimento à liberdade. É por somente conhecendo a verdade é que eu tenho a liberdade. E o que é a verdade? Né? Aí, novamente, não vou entrar num conceito teológico, tá? Então, o termo grego antigo para verdade é aletheia, né? E Aristóteles ele vai fazer toda uma construção para dizer o que é a verdade e como conseguir a verdade, né? Então ele vai dizer que existe aí, antes de mais nada,
a realidade, né, se o conhecimento é a elucidação da realidade, a realidade ela tem uma característica que é muito interessante. O Aristóteles vai dizer que tudo existe, todos os componentes da realidade, existe uma causa final, né? Que aí em grego antigo é telos. Então, tudo o que existe, existe por causa, por algo, tem um objetivo, né? Tem uma causa final, né? E aí lá no primeiro livro dele, né? No primeiro livro do corpo aristotélico, que são os livros lógicos, o primeiro livro que é Categorias, o título do livro é Categorias, ele vai dizer as categorias para se chegar nessa causa última, nessa causa final, né? Mas no que tange aí a verdade ela é a última etapa desse caminho para a causa final, né? E qual que é a causa final do homem, né? Porque, novamente, né, a nossa frase está dizendo sobre liberdade, liberdade humana, né? Então, qual que é a causa final do homem? Aristóteles ele vai dizer que a causa final do homem, e aí linkando com o meu vídeo anterior, que aí seria interessante depois que vocês assistirem esse vídeo, vocês assistirem o anterior, Aristóteles vai dizer que a causa final do homem é a eudemônia, que é a felicidade. E aí o tema do vídeo anterior é sobre felicidade, né? E aí como que se chega a essa felicidade, né? Como que se chega à verdade para aspirar à felicidade? A felicidade dentro do conceito de Aristóteles, não dentro do conceito contemporâneo, como eu expliquei, que felicidade não é satisfação de desejo, não é plenitude de desejo, né? Então, o Aristóteles ele vai construir que existem aí alguns meios que o ser humano usa como obtenção de conhecimento, maneiras de trazer à luz a realidade, né? O primeiro e mais comum método é por meio de uma maneira mutável, que em grego é phronesis. Que essa palavra, traduzindo, seria discernimento, seria um discernimento por meio dos sentidos, eu saber separar as coisas. Ele vai dizer que esse modo de obtenção de conhecimento é um modo mutável, porque vai depender dos sentidos, né? Vai depender do discernimento, da moral, da cultura, né? E esse é o mais baixo das virtudes de obtenção da verdade, né? O segundo ponto seria por meio do logos, né? Da linguagem, da lógica, né? Da abstração, do raciocínio. E o terceiro, que é a maneira mais imutável, e é a maneira por excelência, seria a Sofia, né? Que é a sabedoria. Que de alguma maneira ela comporta as duas outras últimas. A Sofia é eu conseguir identificar nos sentidos e na ética externa, né? Por meio do logos, por meio do raciocínio, da lógica, né? Eu chegar à gnosis, que é o conhecimento, né? E esse logos e a maneira como se constrói essa gnosis, esse conhecimento, é por meio de um processo de obtenção para
a validação da verdade é por um processo que não que o Aristóteles não chega a ser necessariamente dialético, não chega a ser a dialética hegeliana, né? Mas lembra muito um processo dialético, porque ele vai falar que é por meio da falsidade que se chega à verdade. E aí, dos termos gregos, é por meio da psifética que se chega à aletheia. E é muito interessante o termo grego para a verdade, aletheia, porque vem do rio Lete, que é um rio que está no submundo, no reino de Hades, que é um rio entre os campos de Asfódelos e o Tártaro, que é um rio que, aliás, é um rio que está nos campos de Asfódelos, que lá você, se você se lavar, você tira todas as suas lembranças, você tira todas as máscaras, todas as cascas, e o que sobra é a realidade, né? Então seria o rio do esquecimento. Mas é o esquecimento, não o esquecimento de quem eu, necessariamente de quem eu sou, dos meus valores. Não é somente isso. Na verdade, aliás, não é um esquecimento de memória. É um esquecimento da carga de valores e de atributos que eu vou desenvolvendo ao longo do tempo, né? E aletheia é não teia, quer dizer, é a negação do esquecimento, né? Então, é o desvelar, não é o velar. Interessante esse conceito da verdade, de desvelar, algo desvelado, né? Então é por meio da falsidade, da verificação, quase num método científico, da falsidade, eu só identifico que é por meio da identificação do falso é que eu chego no verdadeiro. E aí eu vou ler aqui para vocês uma citação que está no livro Categorias, do Aristóteles, que me parece que deixa isso um pouco mais explícito e mais até complexo para o propósito desse vídeo, né? Então, o Aristóteles vai dizer assim: se com efeito, a sentença é essa, se isso é verdade, se com efeito o homem existe, a proposição pela qual nós dizemos que o homem existe é verdadeira. E reciprocamente, nossa, que palavra horrível. Se a proposição pela qual nós dizemos que o homem existe é verdadeira, o homem existe. Contudo, a proposição verdadeira não é, de modo algum, causa da existência da coisa. Ao contrário, é a coisa que parece ser, de algum modo, a causa da verdade da proposição. Pois é da existência da coisa, ou de sua não existência, que dependem a verdade ou a falsidade da proposição. Ou seja, essa expressão, o homem existe, só é verdadeira porque o homem existe. Porque se o homem não existisse, não seria uma verdade, seria uma falsidade. Então, a verdade dessa proposição, dessa sentença, não está na sentença, está na causa dela, está na existência da coisa, no caso o homem, né? Então é um pouco isso. E aí, então é por meio da falsidade que eu chego à verdade. Então quando eu falo conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, né? Que conhecimento é esse? Que verdade é essa? Qual que é o parâmetro de falsidade que eu estou usando? Então, por exemplo, se eu digo assim, amanhã eu vou para a universidade. Isso é verdade? Ou não? Silêncio proposital. O Aristóteles vai dizer que não tem como eu definir a causa dessa minha sentença, porque eu não estou na universidade.
Então não é uma causa verdadeira, né? Porque, por exemplo, se amanhã eu acordar com algum mal-estar e eu não for para a universidade. Então, essa verdade, não é que não seja verdade, ela é uma verdade em potência, mas não real. Você entende? Então, é uma verdade, mas em potência, porque pode se realizar ou não. Eu tenho o poder de concretude ou não. Vai depender de um grande fator que vai ligar a verdade com a liberdade, que é a vontade, a minha vontade. E aí, por vontade, já que eu estou brincando com os termos gregos, em grego é telema, né? A vontade é, até a psicanálise, a vontade ela era muito valorizada. E aí, as várias correntes filosóficas, até antagônicas, né, os racionalistas e os existencialistas, ambos vão lidar com a vontade de maneiras diferentes, mas até por serem duas correntes pós-iluminismo, elas se volta por causa de Kant ao homem, né? Não sei se vocês sabem que até Kant, a filosofia estava muito preocupada no objeto, no outro. Já comecei a percorrer aqui para a psicanálise. Kant vai falar assim, não tem como eu saber exatamente quem é esse outro, essa coisa, esse objeto. Por isso que a filosofia é uma falácia até hoje. Então, o objeto de estudo da filosofia tem que deixar de ser a coisa para ser o homem. Do mesmo modo que Copérnico tirou a Terra do centro do universo para ser o Sol, eu preciso tirar do centro da filosofia o objeto para o homem. Porque até então era aquela visão cartesiana, né? Então eu preciso fragmentar o objeto. O, o desenvolvimento do método se dá para melhor entender o objeto externo. Porque já estava certo o código. Né? Então Kant vai falar assim, não, vamos voltar para nós, que é a única coisa que a gente pode medir. E isso se volta para a vontade. E aí chega o Freud e diz assim, calma lá, você é senhor da sua vontade? Não, você possui um ego cindido, você possui um antagonismo aqui, né, no seu aparelho psíquico. Você não é o seu eu não é senhor em sua própria morada. Essa é uma frase do Freud belíssima. O ego não é senhor em sua própria morada. Nós não temos domínio da nossa vontade. E se é a vontade que leva à liberdade, enquanto verdade em potência, será que eu consigo ser livre? Será que realmente conhecer a verdade me libertará? Ou me dá possibilidades? O Nietzsche ele vai dizer que a liberdade nada mais é do que eu conseguir encaixar a minha vontade às exigências do meio. Por exemplo, eu sou livre agora para levantar o meu braço? Vocês vão dizer, sim, você é livre, ó, você está levantando o braço. Não, segundo Nietzsche. Eu só estou levantando o meu braço porque eu consegui encaixar a minha vontade ao meio. Porque eu consigo levantar o meu braço porque não existe nenhum objeto aqui do meu lado, senão eu não conseguiria. Porque o teto não caiu um avião e impediu que eu levantasse o braço. Então, a minha vontade é potência. E a sua realização depende do raciocínio, da lógica, depende de eu ter a sagacidade de encaixar essa minha vontade. E o que o Nietzsche diz não é muito diferente dos mecanismos do ego em lidar com seus conflitos entre as exigências
instintuais pulsionais, dos instintos pulsionais do id, com a cultura do superego. Nós temos uma briga eterna aqui. O nosso ego, ele é sempre... O nosso inconsciente é uma batalha eterna. Né? Tanto que o Lacan ele vai dizer que não importa, por mais que existe o outro, o objeto não existe. Todas as nossas relações com o outro são alucinatórias. O outro não existe. O outro é uma parte de mim que se expande. Né? E aí, o que que acontece? Então, voltando, será que se eu conhecer a verdade, ela me liberta? Será que se realmente eu conhecer as minhas vontades, isso vai me libertar ou vai me adoecer? Porque um dos princípios da psicanálise é que os nossos desejos, as nossas vontades, muitas vezes se confronta com as exigências do ambiente, se confronta com a cultura que é representada e defendida pelo superego. Será que eu suporto a vontade? E aí o Nietzsche vai dizer quanto de verdade você é capaz de suportar. Né? Então, a psicanálise ela vai ratificar, Freud vai ratificar toda essa construção desde lá da Grécia Antiga, mas ele vai dizer assim, tem uma problemática, porque nós nunca vamos conseguir de fato compreender e conhecer a verdade. Desse modo nós nunca seremos livres. Nós sempre, nosso ego sempre é escravo de três senhores: do id, do superego e do ambiente. E a felicidade, mais do que conhecer a verdade, a nossa liberdade, mais do que conhecer a verdade, é eu saber equilibrar. É eu, aí usando um termo psicanalítico, é o sublimar. Né? É eu saber equilibrar em que certa medida eu vou ceder ao meu desejo, em que certa medida eu posso transmutá-lo para ficar aos parâmetros do meu superego, que exige uma moral, uma ética. E aí eu vou fechar um pouquinho com essa visão do Kant, né? Que o Kant ele vai dizer isso, né? Que o ser humano, antes de mais nada, ele tem que ser um indivíduo ético. E aí, com todo esse pensamento, será que o nosso Brasil de hoje, ele é um Brasil ético por meio do lema conhecereis a verdade e a verdade vos libertará? Essa é a reflexão do dia. Um abraço a todos vocês.